Perfeito. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da organização judiciária no Brasil, tá ok? Como eu mostrei no quadro anterior para vocês, a União possui vários poderes judiciários, os estados, cada um deles tem um tribunal de justiça que vai exercer a justiça comum. No Distrito Federal, quem exerce a justiça comum é a União, portanto, o Distrito Federal não tem competência para criar e manter o Tribunal de Justiça, e não há justiças municipais. Então, o que acontece? Vamos lá. Nós temos a justiça comum e nós temos as justiças especializadas. Nós temos 3 justiças especializadas no nosso país. Então, a primeira justiça especializada é a eleitoral, a segunda é a do trabalho e a terceira é a militar. Como eu falei na aula passada para vocês, o Poder Judiciário ele vai solucionar conflitos no seio da sociedade à luz da legislação em vigor. Então, se o conflito versar sobre uma relação de emprego, em qual Poder Judiciário que eu vou ingressar? Na Justiça do Trabalho. Se o conflito versar sobre uma questão eleitoral, qual justiça que eu vou entrar? Na Justiça Eleitoral. Se o conflito versar sobre uma questão militar que envolva membros das Forças Armadas, ok? Seja do Exército, da Aeronáutica, da Marinha ou dos Fuzileiros Navais, então eu vou ingressar na Justiça Militar. Agora, todas as demais causas que não sejam de competência, que não seja matéria eleitoral, que não seja matéria do trabalho e que não seja matéria militar, então vai ser justiça comum. Então, quando eu falo em justiça comum, ela vai ser exercida pelos estados. Então, cada estado possui competência para criar e organizar uma justiça comum estadual. Ok? E aí eu tenho o Tribunal de Justiça de São Paulo, tenho o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça de Alagoas, cada estado tem o seu. E no Tribunal de Justiça eu tenho primeira e segunda instância. Ok? Então, se eu, por exemplo, eu alugo um imóvel para a Daniele. Se eu quero retomar o meu imóvel e a Daniele não quer me devolver o imóvel, nós temos um conflito. Ok? Vence o contrato, eu falo, Daniela, eu quero retomar o imóvel. A Daniela fala, não, eu quero permanecer no imóvel. Pronto, temos um conflito. Quem vai solucionar esse conflito? O Poder Judiciário. Então, eu vou ter que ajuizar uma ação de despejo contra a Daniele, onde? No Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é a justiça comum, e na primeira instância, ou seja, na comarca de Taubaté. Fechou? Todo mundo está comigo? Bom, eu ganhei a ação e a Daniela está inconformada. O que ela pode fazer? Ela pode mover um recurso de apelação para a segunda instância, dentro do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todo mundo me acompanhando? Tá. Olha que interessante. Lá no Distrito Federal, nós também vamos ter a Justiça Comum do Distrito Federal, que vai ser exercida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Só que esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal é de competência da... Vamos lá, gente. Vocês têm que tirar o mute aí para vocês falarem. É da União? É da União. Exatamente. Tá? Aliás, vou dar dica para vocês. Ó. Tudo que está em azul escuro aqui é competência da União. Tá? Só isso que está em azul clarinho aqui é competência dos estados. Tá? Já fica a dica aí para vocês aí, tá ok? Então, olha só. O juiz de direito do Estado de São Paulo, ele faz parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ele é um funcionário público estadual. Agora, o juiz de direito do Distrito Federal, ele faz parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas ele é um funcionário público federal. Tudo bem para vocês? É a mesma função, tá? Só que um é federal e o outro é estadual. Agora, vamos lá. Vamos supor que eu alugue o imóvel para o IBAMA. O IBAMA é uma autarquia pública da União. Administração Pública Indireta da União.
Se eu quiser retomar esse imóvel, onde eu vou mover a ação contra o IBAMA? Na Justiça Federal. Então, é justiça comum ou é justiça especializada? Justiça comum? Comum, Daniel, porque lá, é questão eleitoral? Não. É questão de trabalho? Não. É questão militar? Não. Também Então não. é justiça comum. Mas, Federal. então, mas por que é federal? Porque envolve um órgão público da União? Exatamente. Essa ideia vem lá dos Estados Unidos também, tá? A União, ela não pode ser demandada num tribunal de justiça estadual. Assim como a União também não pode demandar no Tribunal de Justiça estadual. Então, vejam só, quando eu tenho uma questão, um conflito da justiça comum, mas se a União for parte, seja demandando ou seja demandada, aí eu desloco a competência, olha aqui, ó, da justiça comum estadual para a justiça comum federal, que é a chamada justiça federal. Então, vocês vejam, quando eu falo justiça comum, nós vamos ter duas justiças comuns no país. Uma justiça comum estadual, ok? Aliás, nós temos três, né? Uma justiça comum estadual, criada e mantida pelos estados. Uma justiça comum distrital, criada e mantida pela União, no Distrito Federal. E nós vamos ter uma justiça federal. Essa justiça federal, gente, ela também exerce uma justiça comum. Porém, nos processos onde a União for parte. Oi, filhinha. Porque, vejam só, não é concebível, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem algumas exceções, tá? Que a União seja demandada no Tribunal de Justiça Estadual. Ou que a União venha demandar no Tribunal de Justiça Estadual. Então, todas as demandas da justiça comum, mas que tenha a União como parte, seja como autor, seja como réu, a competência deslocada do Tribunal de Justiça Estadual para os tribunais regionais federais. É a chamada Justiça Federal. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Beleza? E aí nós vamos ter primeira e segunda instância também, a mesma coisa. Só que aqui os tribunais regionais federais, eles envolvem vários estados, tá ok? Então, nós temos por regiões. Tribunal Regional Federal da primeira região, pega o Distrito Federal e toda a região centro-oeste e norte. Tribunal Regional Federal da segunda região, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tribunal Regional Federal da terceira região, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tribunal Regional Federal da quarta região, Zona Sul. Tribunal Regional Federal da quinta região, Zona Nordeste. Tudo bem para vocês? Fechou ou não? Aí, então já coloquei aqui, ó, Justiça Comum Estadual, competência dos estados, Justiça Comum Distrital, competência da União, Justiça Comum Federal, competência da União e atrai para si as causas que a União for parte. Aí vamos ter as três justiças especializadas. Justiça Federal Eleitoral, tá? Que são os tribunais regionais eleitorais, os famosos TREs, ok? Também vão ter primeira e segunda instância. E também estão divididos em estados. Aqui o TRE é dividido em estado porque tem que organizar as eleições estaduais, né? Então tem que ser dividido em estados. Os tribunais regionais do trabalho, os famosos TRTs, e as juntas ou circunscrições judiciárias militares, ok? São chamadas de juntas militares, que vai formar a justiça militar. Aqui não tem primeira e segunda instância, tá? É só a junta e acabou. Alguma dúvida? Beleza. Aí nós vamos ter os tribunais superiores. Então nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar. Gente, qual é o papel desses tribunais superiores? Quem chuta aí?
Qual é o papel dos tribunais superiores? Quem fala aí? Sandro? Então, ó, o papel dos tribunais superiores é dar a última palavra na interpretação da lei federal. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa é alimentada. Quando ela completa 18 anos, ela perde o direito aos alimentos ou não? O que vocês acham? Isso é uma decisão. Perde o direito dos alimentos. Não, ela perde o direito do alimento se ela não estiver cursando a faculdade. Pelo menos é o que eu vejo acontecendo nas conciliações, mediações. Tá. Quem mais? Mas é uma decisão do juiz. Ele que decide se vai parar ou não os alimentos. Quem mais fala aí? Ninguém quer mais falar? Então, olha só. Gente, o Código Civil é um só. Ok? Só que existem diversos tribunais de justiça comum aplicando esse Código Civil. E dentro de cada tribunal existem centenas de juízes aplicando esse Código Civil. Então, o que vai acontecer? Pode ocorrer dos juízes interpretarem o texto da lei de forma divergente. Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Ó, vou apresentar um outro slide para vocês aqui, ó. Eu estou preparando para outra aula. Está aqui, ó. Eu tenho o texto da lei e a hora que eu interpreto o texto da lei, eu faço a construção de sentido desse texto. E após construir o sentido desse texto, eu vou criar a norma jurídica. Então, quando eu falo em norma jurídica, gente, na verdade eu estou falando de uma construção de sentido a partir de um texto de lei. Então, o que pode acontecer? Quando eu tenho vários órgãos aplicando a mesma legislação, como esses órgãos podem interpretar o texto da lei de forma diferente, eles podem acabar construindo significados também diferentes. Estão me entendendo? Quem entende o que eu falo? Sim. Então presta atenção. O que acontece é que nós vamos ter vários órgãos do Poder Judiciário aplicando a legislação. Agora eu consigo abrir de novo aquele PowerPoint. Nós temos vários órgãos do Poder Judiciário aplicando a legislação. Pode ser que esses órgãos apliquem a legislação de forma divergente. Pode ser que os órgãos... Diferente. Exatamente. Então, foi o que ocorreu especificamente nesse caso aí. Calma aí, estou tentando abrir o... Calma aí. Nossa, perdi o PowerPoint. Então, foi exatamente o que ocorreu nesse caso da pensão alimentícia, tá? Então, existiam órgãos do Poder Judiciário que entendiam que completou 18 anos, perdeu o direito aos alimentos. E existiam órgãos que falavam que não, que completou 18 anos, se ainda estivesse cursando uma universidade, ele não precisa dos alimentos. Então, diante dessa celeuma, o que acontece? Um Tribunal de Justiça entende de um jeito, o outro Tribunal de Justiça entende de outro jeito. E aí, diante dessa controvérsia, vem o Superior Tribunal de Justiça e põe fim a essa pendenga. E ele decide, ele pacifica o entendimento da jurisdição do âmbito de todos os tribunais. Entenderam o que eu falei? Sim ou não, gente? Por exemplo, outro exemplo, questões trabalhistas. Existem os tribunais regionais de trabalho. Poxa, será que os tribunais regionais de trabalho criam as mesmas normas, decidem da mesma forma? Não.
Vai haver divergência entre os tribunais. Quem vai pacificar essa divergência? O Superior Tribunal do Trabalho. Aliás, o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Entenderam? E ou não, gente? Alô? Pessoal? Pessoal?